32, seção 3 do capítulo da Educação Básica, que trata especificamente do ensino fundamental. Então, o ensino fundamental obrigatório, com duração mínima de 9 anos. Lembrando aqui, só para os mais jovens aí, para quem está ingressando agora na educação, até 2005, essa redação aqui é de 2006, como vocês estão vendo aqui, até 2005, o ensino fundamental era de 8 anos, tá? Então, ensino fundamental, apertei sem querer, ensino fundamental de obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, evidente. Se a educação infantil estava lá para as crianças de 0 a 5 anos, dividida em creches ou equivalentes, como nós já falamos lá em cima, creches equivalentes para até 3 anos e pré-escola 4 e 5, o fundamental vai começar com 6 anos e duração de 9 anos, tá? Público, gratuito, não pode cobrar taxa, não existe taxa, vamos frisar isso aqui mais uma vez, porque tem muita situação, problema, como eu já falei, que vai apresentar lá essa possibilidade de cobrança de taxa, isso não existe na escola pública, tá? Então, fica claro, é gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos, tem como objetivos a formação básica do cidadão mediante desenvolvimento da capacidade de aprender, compreensão do ambiente, e aqui vamos detalhando, então eu queria falar geral, mas vamos detalhando aqui. Desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Aqui, especificamente, nesse inciso do artigo 32, não reforçou, mas vocês já viram em vários momentos na nossa legislação do compromisso que os legisladores, os senadores que aprovam as leis do Brasil, leis federais, têm de reforçar essa obrigatoriedade do ensino da leitura e da escrita, tá? Mas aqui volta falando do fundamental, que é a educação elementar. Então, quando eu penso a formação integral do sujeito, como é colocado na nossa legislação, eu vou ter na educação fundamental a etapa elementar, que é complementada com a educação, com o ensino médio. Então, ela tem que trabalhar esses meios básicos de domínio de leitura, escrita e cálculo, é o básico se pensa dessa educação, compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes, dos valores em que se fundamenta a sociedade, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos, habilidades, formação de atitudes e valores, o fortalecimento dos vínculos com a família, dos laços de solidariedade humana e tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Olha que legal. Pensar, então, nessa formação muito ampla, abrangente, que vai mudar a concepção, que a legislação vai mostrar essa mudança de concepção quando eu vou para o ensino médio, que já tem fins de formação para o trabalho e para prosseguimento dos estudos, como nós já falamos, tá? Então, pensem, eu sempre foco na questão do concurso. Pensem, então, na questão do concurso, quando trouxer situação, problema, quando trouxer o enunciado que vai falando dessa obrigatoriedade dos princípios da educação fundamental. Então, desenvolver essa capacidade de aprender a língua materna, a matemática, a interpretação, aprender a lidar com o outro e com a sociedade, sempre essa questão muito genérica quando se fala aqui no ensino fundamental, tá bom? Depois nós vamos mostrar questões que tratam disso. Eu nunca vi questão específica concurso que vai se preocupar aqui com esses itens, esses incisos aqui, mas eu vou procurar uma questão de concurso para a gente comentar depois, tá bom? É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Hoje não é muito comum, mas antigamente o ensino fundamental era dividido em ciclo básico, intermediário e avançado. O básico era normalmente primeiro, segundo e terceiro, o intermediário quarto e quintos anos, e o avançado do sexto, equivalente ao sexto ao nono ano, tá? Normalmente hoje as nossas escolas dividem do primeiro ao nono ano. Se você aí é aluno, se você, meu aluno aqui, que trabalha em alguma escola, que tem alguma experiência que se diferencia disso, poste nos comentários aí pra gente, tá bom? O parágrafo 2º do inciso 4º do artigo 32, os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo à avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas dos respectivos sistemas de ensino.
Normalmente, as nossas escolas, como já falei, adotam a progressão por série. Então, o aluno sai do primeiro, vai para o segundo, terceiro e assim sucessivamente, tá? Pegadinha de concurso, aqui já começa. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Isso aqui cai em concurso, tá bom? Então, o ensino regular é ministrado em língua portuguesa. Tomem cuidado com toda a variação do enunciado da questão diferente disso, tá? Qual que é a particularidade? Assegurado para as comunidades indígenas a utilização de sua língua e de seus meios próprios de aprendizagem, de ensino e aprendizagem, tá bom? Aqui cai em concurso. Então, o ensino fundamental no Brasil será ministrado em língua portuguesa. Muito cuidado com as variações. O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Aqui outra parte também que parece óbvio, mas não é. E volta naquilo que eu já falei, de quando forem fazer análise da questão da prova, das questões para concurso, tem, além da capacidade técnica, que é o conhecimento específico, de conhecer a lei, de conhecer as particularidades, de conhecer as pegadinhas, pensar naquilo que eu falei, da pluralidade, da multiplicidade da nossa LDB, que permite, então, olha, ela é presencial, mas existem situações que o ensino pode ser ofertado à distância em casos emergenciais. E no Brasil existem essas situações emergenciais, principalmente para a educação de jovens e adultos. Uma situação emergencial foi que nós vimos agora com a pandemia. Então, são situações emergenciais que a própria legislação flexibiliza, tá bom? O parágrafo 5º, o currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente conteúdo que trate dos direitos da criança e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei 8.069, a lei do ECA, tá? Que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, observada a produção e distribuição de material didático adequado. Isso realmente acontece, nossas crianças têm isso normalmente como tema transversal, e aqui volta mais uma vez no que pode virar pegadinha. Trabalhar, então, direitos da criança não é uma disciplina, tá? O currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente. É dentro do currículo. Se não é uma disciplina, como que isso vai ser trabalhado? Como tema transversal, um projeto especial, um assunto a ser abordado pelos vários professores nas várias disciplinas, ou por um professor em uma disciplina, enfim, a trabalhar os direitos da criança, do adolescente, dentro do currículo. Não é uma disciplina, tá bom? Nós temos, para vocês terem ideia, do último levantamento que eu fiz, existiu mais de 86 propostas, eram 87 propostas de emendas à Constituição, de emendas à Lei de Diretrizes e Bases para inclusão de disciplinas. Do meu ponto de vista, da maioria dos professores universitários que eu lido, nós não temos necessidade de mais disciplinas, nós temos é que melhorar, reformular, reorganizar as disciplinas já existentes, tá bom? Então, as crianças normalmente trabalham isso aqui tranquilamente. O estudo, isso também cai pegadinha de concurso, o estudo sobre os símbolos nacionais, vamos dar uma paradinha aqui, o estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. Quais são os símbolos nacionais, gente? A bandeira, o brasão nacional, o hino nacional, então eles são também, caem pegadinha de concurso, eles serão trabalhados como tema transversal, tá joia? Outra grande pegadinha, isso é pegadinha, motivo de estudo, isso aqui também é bem interessante, essa questão do ensino religioso, cai muito em concurso, vamos atentar para isso aqui, tá? Existem vários e vários estudos sobre essa questão do ensino religioso, dado aí a grande proximidade da legislação brasileira, da educação brasileira, principalmente com as religiões de matriz católica, de matriz cristã. Então, isso aqui tem um artigo específico, uma redação dada logo depois da promulgação da lei, que é de 96, 97, vigente até hoje. O ensino religioso de matrícula facultativa, aqui começa, de matrícula facultativa, é parte integrante do ensino, parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Vamos lá, então, interesse aqui.
assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Então, artigo 33. O ensino religioso é de matrícula facultativa. O pai só permite que o aluno frequente o ensino religioso com a autorização desse pai. É parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Olha como que aqui a legislação traz para a gente motivos de reflexão. É facultativa a participação do aluno, mas faz parte do horário normal das escolas públicas, assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa, vedadas quaisquer formas de proselitismo. É facultado para o aluno participar, é obrigado a escola a ofertar dentro do seu horário normal, e a escola não pode fazer proselitismo, ela não pode trabalhar exclusivamente assuntos de uma única denominação religiosa. Lembre-se disso, artigo 33. É o artigo, ironicamente, ou propositalmente, é o artigo 33, para não esquecer, para você não esquecer, artigo 33 da idade de Cristo. O artigo da idade de Cristo é o artigo que trata do ensino religioso. Qual que é a particularidade disso? Ele é facultativo, a participação do aluno, obrigatório da escola ofertar, dentro do seu horário normal, e não pode ser proselitista, não pode fazer apologia a uma única religião. Evidente que estamos falando das escolas públicas, nós não estamos falando das escolas confessionais, como nós já falamos e vamos falar depois, tá bom? E aí, nessa questão, a sequência dessas particularidades. Eu friso muito o artigo 33 e vamos dar sequência aqui para a gente entender. Então, os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para habilitação e admissão dos professores. Ainda que é uma outra questão, que existem vários e vários estudos, nós vamos trabalhar com a letra fria da lei, artigo 33, parágrafo 1º. Então, os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para definição de conteúdos e ainda a admissão dos professores, a habilitação dos professores. Quem são esses professores? Como eles vão trabalhar? Ainda no artigo 33. Na sequência, para finalizar esse artigo 33, os sistemas de ensino ouvirão entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas para a definição dos conteúdos do ensino religioso. 3 particularidades aqui, no mínimo, então, do artigo 33. Vamos enumerar? No mínimo umas 3, mas nós temos aqui 4. Então, vamos lá. Vamos falar 4. Então, ensino religioso, matrícula facultativa, mas obrigatório, constitui disciplina dos horários normais da escola. Então, é facultativo do aluno, mas é disciplina dos horários normais da escola. Vedado o proselitismo, mais aqui, tá? Os sistemas regulamentarão tanto os conteúdos quanto os professores, e ainda os sistemas ouvirão a sociedade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas para a definição dos conteúdos do ensino religioso. Eu comecei com 3, falei 4, mas deu mais, né? Então, olha que interessante. Como que isso vai acontecer na prática, professor? Bom, vai acontecer na prática se na sua cidade existe as escolas municipais das suas cidades são regulamentadas, fiscalizadas pela rede estadual, pela Superintendência Regional de Ensino, a Superintendência Regional de Ensino ou a Secretaria de Estado de Educação vão ouvir essas entidades religiosas, as várias denominações religiosas, para determinar quais são os conteúdos que vão trabalhar. Como que isso acontece na prática, professor? Através do Conselho Estadual de Educação, ou se a sua cidade tem gestão plena, nós estamos falando do ensino fundamental, se a Secretaria Municipal de Educação da sua cidade, se o Departamento de Educação da sua cidade tem gestão plena da educação, através do Conselho Municipal de Educação da sua cidade, tá? Então, o Conselho de Educação municipal ou estadual é que vai definir quais são esses conteúdos que serão trabalhados no ensino religioso, é que vai definir qual será a habilitação dos profissionais para trabalhar com esse ensino religioso, para aí, sim, atender à legislação. Tá? Então, essa particularidade
do artigo 33, eu sempre friso isso, sempre lembro que é o artigo que nos remete à idade do nosso Senhor Jesus Cristo, para quem é evidente de religião de matriz cristã, mas dado aí esse número 33, idade de Cristo, propositalmente aqui, ocasionalmente, o artigo 33 vem trazendo o ensino religioso, e são as pegadinhas que caem em concurso, tá bom? Finalizamos aqui, então, o artigo 33. O 34, finalizando aí a sessão sobre o ensino fundamental, a jornada escolar do ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência da escola. Mesma lógica lá da educação infantil e a mesma lógica que vai seguir para o ensino fundamental. O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, evidente, está falando lá que é no mínimo 4 e depois podendo ser ampliado, então é só reforçando, então vai ser ministrado progressivamente em tempo integral a critério dos sistemas de ensino. Olha que não vi caindo em concurso, mas a gente pensando então nessas particularidades, como eu sempre venho falando, por que a critério do sistema de ensino? Atendido, como a própria legislação coloca, atendido às obrigações regulamentares mínimas, cabe aos sistemas de ensino municipal, estadual, do Distrito Federal, o próprio sistema federal, ampliar dessa oferta, que é mínima de 4 horas, ampliar para o tempo integral, frisando mais uma vez aqui, para a gente de 7 horas para a escola, tá? Então, progressiva em tempo integral a critério dos sistemas de ensino. Então, se os sistemas dispõem de recursos, atenderam o que é previsto aqui como mínimo, eles podem ampliar essa oferta do ensino fundamental para o tempo integral. Bacaninha? Mais uma pausinha e vamos voltar com o ensino médio. Até